acreditar que os dons espirituais foram dados para fortalecimento espiritual da igreja, realmente esse que foi o objetivo que Jesus entregou os dons. Porque nós temos que entender que quando Jesus ele vai aos céus, Jesus ele faz uma promessa. Antes disso ele falou, não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Por quê? Porque naquele momento, como Jesus esteve em Jerusalém, andando com seus discípulos, tudo que Jesus fazia eles viam. Eles estavam perto de Jesus, então eles estavam perto da presença de Deus constantemente na vida deles. Só que quando Jesus vai ser tirado deles, eles ficaram tristes. Até o momento que eles ficaram olhando para o céu, como lá em Atos capítulo 1, eles ficaram olhando para o céu, olhando Jesus subindo aos céus, e os anjos chegam perto deles e falam, varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele virá da mesma forma. Então, o que isso mostra? Que eles ficaram pensativos, preocupados como seria a caminhada deles dali para frente. Só que Jesus havia feito uma promessa. E essa promessa já estava escrita lá no livro de Joel, no capítulo 12. Inclusive, eu tenho gravado esse vídeo. Esse aqui é a continuação desse vídeo. Que Deus daria o Espírito Santo à sua igreja para garantir a salvação, para fortalecer, para dar dons espirituais para a sua igreja, pela ausência de Jesus como pessoa naquele momento. Então a série que eu estou trazendo é Dons de Línguas. O que é realmente o objetivo do dom de línguas? Sendo que a própria Bíblia ela tem explicação para isso. Agora, acreditarmos na ideia de que o dom de língua foi dado porque eles receberam o dom naquela época, ficou restrito a eles, porque se cria uma ideia que eles receberam esse dom como uma ferramenta de pregação. Só que eu tenho insistido isso, eu não tenho percebido que isso existe na Bíblia. Porque se nós olharmos 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 14, quando o apóstolo Paulo fala referente a dons, e mais necessariamente a dom de línguas, ele fala de um dom que a gente pode compreender que são idiomas ou línguas estranhas. Pode ser que sejam as duas coisas, mas o ponto aí ele diz que na maioria das vezes, quando essas línguas são faladas na congregação, geralmente no capítulo 14, ele mostra que essas línguas elas podem ser faladas na congregação, no meio dos irmãos mesmo. E não existia necessariamente ali estrangeiros ali convivendo com eles. Sabe por quê? Porque no próprio capítulo 14, o próprio apóstolo Paulo fala que o dom das línguas ele poderia ser feito até para a oração. Paulo até fala no capítulo 14, o que farei então, irmão? Orarei no Espírito e cantarei no Espírito. Quando Paulo estava se referindo a cantar no Espírito, orar no Espírito, ele estava dentro do contexto das línguas. Então a língua ela é uma ferramenta espiritual de oração. E o capítulo 14, lá no versículo 2, tem um texto que fala que quem fala em línguas não fala aos homens, mas fala a Deus, visto que ninguém entende. Quando a palavra fala ninguém, irmãos, é ninguém mesmo. Ele não está falando visto que alguns não entendem. Por que é tão difícil para as pessoas entenderem isso? Por que acrescentar algo que já está bem explicado, visto que ninguém entende? Aí ele vai continuando no versículo 3, no 4, ele explica, visto que ninguém entende. Por quê? Porque com Deus tem duas traduções assim, dependendo da tradução da Bíblia. Essa tradução que eu estou aqui fala mistérios, ou tem outra tradução que fala segredos sagrados. Independente do que seja mistério ou segredos sagrados, o versículo 2 fala que você fala com Deus. Então nós vemos claramente que o dom, ele é um presente dado por Deus para a tua intimidade com Deus. É para a tua intimidade com Deus. Mas quando eu falo do dom das línguas, eu estou falando de algo autêntico dado por Deus. Eu não estou falando de algo inventado, de brincadeiras, que às vezes as pessoas têm. Eu não defendo essa ideia. Eu não aceito esse tipo de coisa, porque as coisas de Deus são coisas sérias. Não se zomba das coisas de Deus. O dom autêntico de línguas, ele é um dom dado para a pessoa buscar se fortalecer na presença do Senhor. Para quê, irmão? Para a gente pregar a palavra de Deus. Lá em Atos 1:8, Jesus falou, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vós sereis as minhas testemunhas. Veja que Jesus não falou nem das línguas. Ele falou de ser minhas testemunhas. Mas por quê? Eles já não eram testemunhas. Eles já não estavam testemunhando nada, porque Jesus estava com eles. Então Jesus estava fazendo, eles estavam só observando. Eles estavam só observando. Então Jesus, quando tinha um milagre para fazer, era Jesus que eles iam e acompanhavam. Só que Jesus, quando vai ao céu, eles tinham que acompanhar aquele feito. E agora não, agora eles tinham que testemunhar. Só que Jesus, quando ele vai aos céus, poucas pessoas tiveram visão dele.
Então ainda se tinha uma polêmica muito grande ali. Eles não tinham uma liberdade para pregar Jesus, porque eles eram açoitados, eles eram agredidos, eles eram presos em prisão. Eles tinham tudo isso que acontecia com eles. Então eles eram temerosos. Até uma certa vez, quando Pedro é confrontado sobre ele estar andando com Jesus ou não, ele nega Jesus. Quem é esse Jesus? Você andou com ele? Eu não sei quem é, eu nunca vi ele. Jesus estava o tempo todo junto com Pedro e Pedro junto com ele. Mas o medo fez ele negar Jesus. Então o Espírito Santo precisava vir. Sabe a história de Sansão lá em Juízes? Sabe a história de Sansão lá em Juízes, que no capítulo 2 fala que quando o Espírito Santo vinha sobre Sansão, o Sansão receberia poder e ele lutava contra os filisteus. Ele derrotou 1000 filisteus somente com uma queixada de jumento. Sabe aquela coragem? Ela era momentânea. A Bíblia fala que em algum momento o Espírito Santo vinha sobre ele e ele recebia poder para lutar contra os inimigos dele. É o Espírito Santo que capacitava eles para poderem pregar, para poderem levar a mensagem aos reis, aos imperadores. Os profetas tinham isso. Então esse poder, essa ousadia tinha que vir na vida dos discípulos. Então quando o Espírito Santo em Atos 2 vem sobre eles, ele recebe o dom de falar em línguas, que não está falando em Joel, capítulo 2, esse dom de falar em línguas. Eles recebem, não é o que Jesus fala em Lucas, a questão de falar em línguas, falarão novas línguas, não é novas línguas, não se trata desse versículo, porque eles não falaram novas línguas ali. Nós fazemos uma pesquisa, então eles falaram mais de 14 idiomas já existentes. Eles falaram em turco, eles falaram em língua egípcia, eles falaram dos medos, dos pados, do persa. Essas línguas já eram existentes, não existia nada novo ali. Então quando aquela multidão lá fora vê eles falando, escutam eles falando na língua deles, da nação que eles estavam orando, então eles estavam falando algo que já existia, não era algo novo. Talvez fosse novo para eles, porque eles tinham entendimento. Mas sendo é que quando Pedro sai do cenáculo, Pedro viu que lá fora o efeito das línguas era um efeito milagroso. Ele chamou a atenção, mas não deu uma mensagem clara do que era Jesus naquele momento. Então Pedro teve que sair no versículo 14 do capítulo 2 e explicar o que estava acontecendo. Verifica que no capítulo 2, lá no versículo 7 e 8 para baixo, estava tendo uma confusão já. Veja que a língua não cumpriu o objetivo, ela teve um objetivo de sinal, ela sinalizou algo milagroso que Deus estava fazendo ali. Visto que quando Paulo sai, lá no versículo 14, o que é que ele fala? Ele chama a multidão e fala: varões judeus, e vocês todos que estão aqui, prestem bem atenção no que eu vou falar. Esses homens não estão bêbados como vocês estão pensando, são apenas 9 horas do dia. Veja que Pedro ele teve que sair para explicar, porque na mente da maioria já estava tendo uma confusão. Já tinha gente achando graça, já tinha gente zombando. Então quando Pedro observa lá do cenáculo isso, provavelmente ele olhou e viu que muita gente já estava zombando, muita gente já estava fazendo brincadeira com aquilo. Então Pedro sai para explicar. Porque aquele povo já havia pecado muito. Primeiro que eles tinham crucificado Jesus. Então eu penso que Pedro deve ter imaginado: eu não vou deixar mais eles errarem. Porque isso aqui é o poder do Espírito Santo. Eu não vou deixar eles blasfemarem, não vou deixar eles cair brincando com aquilo que é de Deus. E Pedro sai no versículo 14 e chama eles e explica: olha, o que vocês estão vendo aqui é que está escrito no profeta Joel. Que nos últimos dias, diz o Senhor, capítulo 2, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ele vem explicando aquele capítulo 2 de Joel, porque o povo estava tendo confusão já. Você verifica que as línguas não cumpriram o objetivo em si? Quem sabe lá dentro, nem eles estavam entendendo o que eles estavam falando. Quem entendeu foi o povo que estava lá fora. Não foi eles que estavam lá dentro. Porque se Pedro entendesse que as línguas cumpriam o objetivo de pregação, então por que Pedro sairia? Por que Pedro sairia? Não precisaria Pedro sair, porque a língua já estava cumprindo o objetivo de evangelizar, como muitos estão querendo fazer entender. Então ele ficava lá no cenáculo: agora ficar todo mundo orando aqui, vamos continuar orando aqui na língua, bababá, 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 e pronto, não precisava ir lá fora. Ele olhava na janela: olha, tem uma multidão reunida aqui, bora lá, bora continuar, vamos continuar orando, vai falando em língua, mais alto, que eles estão sendo evangelizados. Não estão sendo evangelizados. Apenas eles ouviam algumas palavras dizendo, estão falando das grandezas de Deus, no capítulo 2. O que é que pode ser dado como grandeza de Deus? Lá não diz, não explica, mas quando a gente diz que Deus é grande, Ele criou o céu, criou a terra, Deus é poderoso, abriu o mar vermelho, parou o sol através de Josué, derramou as 10 pragas no Egito, Ele usou Moisés para abrir o mar vermelho. Isso eles estão declarando as grandezas de Deus.
Então, nós podemos entender que as grandezas eram isso, mas isso não era falar de Jesus, isso não era pregar Jesus, isso não era pregar salvação. Então a língua, ela não pregou salvação. A língua foi um sinal para agregar a multidão de várias nações, para mostrar que Deus já não estava sendo Deus apenas do povo de Israel, nem dos judeus e nem daquela nação. Ele estava sinalizando que agora Deus, ele iria ser Deus para todas as nações. Teria Deus para todas as nações. Então a língua sinalizou. Quando Paulo fala lá em Coríntios 14, que a língua é um sinal para os incrédulos, ele não está dizendo que um sinal é para o incrédulo crer. Não, ele está dizendo para o sinal para o incrédulo, para aquele que não quer nada com Deus, que aquele Deus também pode ser Deus para ele. Porque na época do povo de Israel, Deus estava com a atenção dele voltada para aquele povo. Então, quando vem o Pentecostes, o Espírito Santo vem, recebe aquelas línguas, isso mostra que, olha, pelo menos 14 nações ali foram faladas, mas eles pregaram, aquilo foi uma pregação? Não foi uma pregação. Então, com o que adiantaria? Então, por que aquele povo não desceu todo de lá de dentro do cenáculo, no meio daquela multidão do Pentecostes? Por que eles não continuaram falando em língua lá no meio deles? Por que isso não aconteceu? É muito simples de entender, porque as línguas não trouxeram o objetivo de pregação, de evangelizar, uma palavra completa, cabal sobre o que Jesus veio fazer. E aí Pedro sai no versículo 14, preste atenção, você lê lá, está bem explicadinho, não tem nada que confundir. Pedro explica lá no versículo 14, ele explica o livro de Joel, capítulo 2, Pedro explica os salmos que vem falando do Messias, que ele precisaria morrer, que o Messias seria rejeitado, que ele seria morto, ressuscitado. Pedro fala todas essas histórias. E ele continua falando que o rei Davi profetizou sobre o Messias, falou de Jesus. Pedro faz todo um relatório. São 27 versículos, Pedro explicando. E em momento algum, Pedro continuou falando em línguas ali, nem ele, nem os discípulos que desceram com ele. E aí, o que acontece? Acontece isso aqui, olha. Você vai acompanhar comigo no versículo 41, diz assim, olha, do capítulo 2. Olha só aqui, olha. Depois que Pedro falou tudo isso, aí ele diz assim, olha. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro, olha. Eles acreditaram na mensagem de Pedro. Eles não acreditaram na mensagem que a língua passou. A língua não passou mensagem. A língua só trouxe um sinal. Oh, que coisa tremenda! Como que eles estão falando essas línguas? Como é que eles aprenderam isso? Eles não são galileus? Então como é que eles estão falando todos esses idiomas? A língua foi sinal para isso. O povo se agrega, Pedro vê a oportunidade, agora eu vou falar de Jesus para essa multidão. Alguma coisa aconteceu para agregar o povo ali. Porque se não tivesse acontecido aquele Pentecoste, aquele som todo naquele cenáculo, estava tudo normal. A festa estava correndo normalmente lá. Então, ele viu como uma oportunidade. Pedro, ele anuncia Jesus. Ele fala, olha, esse Jesus que você... Porque Pedro, ele era direto, ele não tinha papo na língua. Esse Jesus que vocês rejeitaram, vocês crucificaram ele, Deus colocou como Messias e Cristo. Então, eu não vou explanar aqui o texto assim, detalhe por detalhe, detalhe por detalhe, porque você pode ler no capítulo 2, ele fala tranquilamente, claramente isso daí. E o Jesus que vocês rejeitaram, ele foi crucificado, foi morto, mas Deus ressuscitou ele dos mortos, ele está sentado à direita de Deus. E é ele que dá esse Espírito Santo para nós. Aí o povo diz aqui, olha, no versículo 37, olha, quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos. Olha só, eles ouviram Pedro explicando tudinho, que Jesus, ele havia padecido, que esse Jesus que vocês rejeitaram é esse mesmo aí, ele que é o Salvador. Aí o povo pensou, não, mas por que então que a gente fez isso com ele? Eles não compreenderam. E Pedro abriu a mente, a visão deles. Pedro abre a visão deles. Ele diz aqui, olha, quando eles ouviram, a multidão ouviu todos isso, eles ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos que estavam lá, irmãos, o que devemos fazer? Aí Pedro entendeu que ele já havia aberto a porta para a pregação entrar para eles. Foi tudo um conjunto de eventos. Pentecoste acontece, o povo se agrega,
Pedro sai, anuncia Jesus, do início ao fim, o povo fica aflito, pesou na consciência, o que nós temos que fazer para se livrar desse pecado, dessa culpa? A gente quer isso maravilhoso para a nossa vida. Aí Pedro continua no versículo 38, ele diz assim, arrependam-se. Logo a primeira mensagem que Pedro falou, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Eles estavam de olho no que tinha acontecido lá no cenáculo. O tema desse capítulo é o Espírito Santo. Eles queriam aquilo que estava lá. Eles queriam falar naquelas línguas. Eles estavam atrás daquilo para eles. Porque se não fosse isso, Pedro não falaria nada. Por que que Pedro falou do Espírito Santo aqui no meio da pregação? Qual era a intenção deles ter o Espírito Santo? Porque eles entenderam que ter o Espírito Santo trazia algo diferente para quem o tinha. Era diferente a maneira de agir, de falar. Coisas sobrenaturais aconteciam na vida de quem crê, que recebe o Espírito Santo. Então Pedro fala, e depois que vocês se arrependerem, receberão o Espírito Santo. Agora, olha só aqui no versículo 39. Pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão de longe. Aí Pedro detalha o que é se estão de longe. Isto é, a palavra isto é significa que ele quer dizer, eu quero dizer isso. Para todos aqueles o quanto o Senhor nosso Deus chamar, é para todos. É para todos. O Espírito Santo é para todos que crê, que se arrependem, que aceitam o Senhor como Salvador, que buscam o Espírito Santo. Ele recebe o Espírito Santo na sua vida. Mas o dom, ele não cumpriu o objetivo de pregação. Ele não cumpre, ele é sinal. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14, que o dom de línguas ele é sinal. Ele é para chamar a atenção, é um milagre que Deus faz para todo aquele que crê. Essa que é a palavra do Senhor. Não há discussão, não há debate, não há debates infindáveis. A Bíblia mesmo está falando. Agora, para ficar mais esclarecido ainda, para colocar uma cereja nesse bolo, a gente vai lá para o capítulo 2 de Gálatas. Pega a sua Bíblia e abra lá no capítulo 2 de Gálatas, que a gente vai perceber claramente agora como foi que esse evangelho ele saiu para outras nações. E a gente vai ver se o movimento do Pentecoste, todo aquele mover as línguas, se elas foram responsáveis para pregar a palavra como muitos estão pensando. Se você acredita sim ou não, você vai perceber agora claramente por esse texto, não é minhas palavras, é a palavra de Deus. Acompanha aí, olha. Gálatas capítulo 2 diz assim, olha, Gálatas capítulo 2, tá? Deixa eu ajeitar aqui, do versículo 7. Paulo está falando assim, você pode ler o capítulo todo lá, leia o capítulo todo que você vai compreender. Do versículo 6 diz assim, aqueles que pareciam ser os líderes da igreja, Paulo que está falando, tá? Digo isso porque, para mim, não importa o que eles eram, pois Deus não julga pela aparência. E aqueles líderes, repito, não me deram nenhuma ideia nova. Versículo 7, vem aqui a pérola é essa aqui da mensagem, olha. Pelo contrário, eles viram que Deus me tinha dado a responsabilidade de pregar o evangelho aos que não eram judeus, assim como tinha dado a Pedro a responsabilidade de pregar para os judeus, pois pelo poder de Deus fui feito, diz Paulo, apóstolo para anunciar o evangelho para outras nações e para os não-judeus. Assim como Pedro foi feito apóstolo para anunciar o evangelho para os judeus. Continua mais adiante. Por isso, Tiago, Pedro e João, que eram considerados os líderes da igreja, reconheceram que Deus me tinha dado esta responsabilidade ou tarefa especial e como sinal de que, ela vem falar de sinal aqui, ó, e como sinal de que éramos
todos companheiros, eles deram a mim e a Barnabé um aperto de mãos. E todos nós combinamos que eu, Barnabé, iríamos trabalhar entre os que não eram judeus, entre as outras nações, e eles, os apóstolos lá do Pentecoste, entre os judeus. Os judeus seriam pregados pelos apóstolos e aquelas cidades circunvizinhas dali, e o povo lá do Pentecoste. Eles nos pediram só uma coisa, que lembrássemos dos pobres da igreja deles, e isso eu sempre tenho procurado fazer. Então está bem claro aqui. Esse texto fala